teu sangue puro carmesim. Olha o que chegou. 32 GB. Deixa ela atrás. Vamos falar de coisa ruim no vídeo de hoje? Pensando em produtos que não valem a pena, muito por causa do preço deles, e que recentemente eu também fiz um vídeo sobre B550M, falando das melhorzinhas. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre A520M, principalmente dos modelos que não valem a pena, já que muitas pessoas, por olhar no preço mais baixo, acham que estão pagando muito bem nelas, e às vezes ela não vale nem aquilo. Então antes, deixa o seu like, se inscreve aí no vídeo. Então deixa o seu like, se inscreve aí no canal e bora pro vídeo. Para todas as placas citadas no vídeo de hoje, eu vou usar como comparação a A520M da AMC, a Pro. Ela é uma plaquinha na faixa dos R$400, em promoções recentes por 370, mais ou menos. Eu escolhi ela como comparação por ser uma baita opção baratinha e também por ficar numa faixa de preço bem parecida das que eu vou citar no vídeo de hoje. Eu também vou citar outras como comparação, mas essa aqui vai ser a prioridade. Beleza? Pra começar muito bem, ou muito mal, acho que muita gente vai ficar triste aqui, porque eu vejo muita gente falando dessa placa, muita gente compra ela. A A520M da Gigabyte, a KV2. Só um adendo, várias placas aqui pra frente vão ter variações, que são as versões revisadas dela. Por exemplo, a A520MK tem a versão revisada KV2. Na maioria das vezes não muda muita coisa, só arruma algumas coisinhas, adiciona um pouquinho ali, um pouquinho ali. Normalmente as ruins continuam sendo ruins. Só pra explicar porque as mais pra frente também vão ter outras versões. A KV2 tá na média ali dos R$400. Sinceramente não vejo ela muito em promoção. Ano passado, 2024, ela apareceu por 360. Então vamos dar uma comparadinha nas duas. Na parte física da placa-mãe não tem muita diferença. A A520M Pro ela tem um DVI e um PS2 a mais, coisas que a gente quase não usa hoje em dia, então tanto faz. Talvez a maior diferença para as duas seja que a KV2 pode chegar a 5100 MHz em overclock de memória RAM contra os 4600 da A520M Pro. Sinceramente, tanto faz para o objetivo dessas placas. Atualmente, a ideia de uma A520 é você colocar ali um 4600G, né, processadores de entrada, um 500 GT, um Ryzen 5 5500, um 5600, que não vão estressar tanto essas placas. Então, eu quero olhar isso, mas também possibilidade de upgrade. Segundo testes feitos pelo canal Gigatech Games, a KV2 ficou em 110 graus no seu VRM com o Ryzen 5 5500X, um processador com TDP de 65 watts. E isso em renderização, cara. Inutilizável, 110 graus é um absurdo. Concorde Warzone, um jogo muito bom pra fazer testes assim de VRM, já que ele estressa bastante o processador. A KV2 ficou acima dos 90 graus, e nessa temperatura já é extremamente preocupante. Pra você ter uma ideia, a média boa ali é até 70, passou disso, chegando nos 80, funciona, mas é bom ficar de olho. E cara, passou disso, chegando nos 90, 100 graus, não dá pra usar. É temperatura às vezes que chega em throttling, podendo até queimar a placa-mãe. Throttling. Em jogos mais tranquilos, claro que a temperatura também vai ser menor. Com o 500X na A520M Pro, em renderização tivemos valores próximos a 60 graus, ou seja, 50 graus de diferença. Saiu de algo inutilizável para algo tranquilo. Se você for doido, tentar colocar um 5700X na KV2, já chega em temperatura, pra queimar a placa-mãe. No Warzone, ela bateu quase os 100 graus. Já a A520M Pro segurou muito bem próximo dos 60 graus. Lembrando que isso não é a temperatura do processador, e sim do VRM da placa-mãe. Deu pra ver a diferença? Por preços muito semelhantes, a gente teve temperaturas de 50 graus de diferença. Pra você ter uma ideia onde essa A520M da AMC pode chegar, ela segurou no Ryzen 7 5800X 3D, que tem um TDP de 105 watts, na casa dos 60 graus. Isso, claro, em jogos que é mais tranquilo. Em renderização, aí já chega perto dos 90, então não faz sentido. Comparando só a temperatura, ela teve temperaturas próximas de uma B550M Aorus Elite da Gigabyte. Claro que não faz sentido você pôr um processador desse numa A520M Pro, mas é só por efeito de comparação mesmo. Quando eu pegaria uma KV2? Nunca. Brincadeira. Se ela aparecesse uma promoção ali na metade do preço, 250, onde não tem muitas opções de placa nesse preço, acho que não tem nenhuma opção de placa nesse preço, e você pensasse em colocar um Ryzen 5500, um 400G, 500 GT, até um 5600, e jogar jogos mais tranquilos, que não estressam tanto o processador, e claro, sem pensar em upgrade de processador, ficando só nesse kit mesmo, talvez colocando uma placa de vídeo com PCI 3.0, aí faria sentido, mas não é a realidade, ela não chega nesse preço. Por isso, não faz sentido pagar R$400 nela, tendo opções muito melhores. A A520MH da Biostar. Essa aqui costuma aparecer mais em promoção. Ela tem seu preço médio ali também nos R$400, chegando a 370 até R$320 em promoções, que já torna ela uma opção bem mais interessante que a KV2. Essa aqui tem bastante variações, então eu vou dar uma olhada na 3.0 e 3.1, que são as que mais aparecem normalmente. Em temperaturas, ela sai melhor que a KV2, nada extraordinário
ordinário também, mas com 500X no COD Warzone, ela aguentou entre os 75 e 80 graus, não é bom, mas também não é péssimo. Em jogos mais tranquilos, ela vai sair melhor que isso, então já faz um pouquinho mais de sentido. E a renderização na casa dos 80 graus, já é um pouco mais aceitável que a KV2. Comparando com a 520M e a Pro da MSI, cara, não tem comparação. Novamente, é um preço muito próximo e uma distância muito grande de desempenho. Mas existe um mundo onde dá pra pegar essa placa. Não uma indicação, é só um pensamento. Se você quer o vídeo integrado, 500 GT, 4600G, ou um processador tipo Ryzen 5500, um 5600, um computador bem de entrada mesmo, e cara, você tá querendo pagar o mais barato possível, dá pra achar ela por 320, e é difícil você encontrar outras placas nessa faixa de preço, e já são R$100 de diferença pra Pro. Nesse cenário, ok, mas você tem que lembrar que não vai ter margem de upgrade nenhuma, só pondo uma placa de vídeo, mas fica limitada no PCI 3.0 ainda. Sinceramente, eu ainda prefiro a 520M Pro, mesmo com R$100 de diferença em promoções, mas aí vai de você. A 520M HVS ou HDV das ROG. Pra você ter uma ideia, como as outras duas que eu citei não valem os R$400, essa aqui sai melhor nos testes de temperatura que as duas, e mesmo assim eu ainda não indico ela. Então imagina as outras duas, né? Em questão de preço, mesma coisa, faixa dos R$400. Em promoções, essa HDV já apareceu por 299. Ah, e eu não tô citando muitas conexões e diferenças mais físicas delas, porque são muito parecidas mesmo. Às vezes uma tem uma entrada USB a mais, às vezes uma entrada DVI, uma VGA, nada que muda muita coisa. Então por isso eu tô focando mais nas temperaturas em si. Com o nosso queridinho 500X, em COD Warzone, ela ficou nos 80 graus, já é um pouco mais interessante. A renderização passou dos 100 graus, então, cara, esquece trabalho com ela. Com o 5700X, ainda manteve na casa dos 80 graus, ficando ali nos 85. E com o 5800X 3D, ela chegou nos 90 graus. Mas é legal mencionar que com a 520M Pro teve uma diferença de 20 FPS. Pode não ser nada, como pode ser a plaquinha começando a pedir arrego. Em comparação apenas com as outras duas, ela é um pouco mais interessante, sendo às vezes até mais barata, entregando um desempenho melhor para jogos. Com o Ryzen 5 5600, um 5500 em jogos mais tranquilos, até dá para jogar tranquilo com ela, mas a 520M Pro, pô, ainda é uma baita pedra no sapato dessas placas. Uma diquinha, se você já tem essas placas, ou por algum motivo você se encaixou nas coisas que eu citei antes e vai pegar essa placa, mesmo depois de eu não ter recomendado elas, ou é você comprar um cooler que sopra pra baixo, ele vai dar uma resfriadinha nos VRMs e ajuda, dá pra baixar legal a temperatura. A 520M K Prime da Asus, essa aqui é um pouco diferente, então presta atenção. Em questão de temperatura, ela é bem melhor que as outras citadas. Em COD Warzone, com 500X, ela ficou abaixo dos 70 graus, com 5800X 3D ela manteve próximo aos 75 graus, uma temperatura bem tranquila para esses processadores, então fica bem legal. Em jogos mais tranquilos, ela vai sair melhor ainda. O grande porém dessa placa é o preço, porque ela fica facilmente acima dos R$500, ficando ali próximo aos 550 na maioria das vezes. E poxa, com 580, R$30 de diferença, tem a 520M da TUF em promoções, que cara, é muito melhor. E essa promoção de 580 apareceu semana passada. E eu nunca vi a 520M K Prime da Asus em promoções, ou pelo menos promoções decentes. Mas essa plaquinha tem a variação dela, a 520M E Prime, que é quase a mesma coisa, só que dá pra achar ela em preços ali nos 420, 430, então já melhora bastante. O que torna ela uma opção bem mais interessante, principalmente pelo preço próximo a uma 520M Pro, aí fica maneiro. Então, a 520M K Prime da Asus não é uma placa ruim, ela é bem legalzinha, o problema mesmo tá no preço. Se ela ficasse ali nos 400 e pouco, junto com a Pro, aí seria muito boa. As primeiras três opções, infelizmente, são placas mais de escritório, que são vendidas como gamers, assim colocando um valor mais alto nelas do que elas realmente valem, e elas vão ficar em processadores bem simples, bem de entrada, sem margem de upgrade. Então, elas não são nada interessantes, principalmente por R$400. Se fossem mais baratinhas, talvez seriam bem mais interessantes, até para um Ryzen 3200G ou 4600G, e a K Prime só é carinha mesmo. Então, minha recomendação vai ficar para as que eu citei anteriormente, a 520M Pro, a 520M E Prime e a 520M Plus da TUF. Lógico que elas vão depender do preço, às vezes eu vejo a Pro por 500, 600, aí esquece, não vale a pena. Mas comumente elas estão em preços bem interessantes. Essas que eu citei são as mais famosinhas e fáceis de achar. Eu espero que você tenha gostado, assista este vídeo aqui ou esse daqui. Acho que você vai gostar e até a próxima. Tchau!